Nosso primeiro objetivo para a álgebra linear é definir o que é um espaço vetorial, pois espaços vetoriais e vetores serão nossos objetos de estudo durante todo o curso. No entanto, para saber o que é um espaço vetorial, precisamos saber pelo menos o que é um corpo. Bem, um corpo é todo conjunto não vazio que vamos representar pela letra F, que tenha definida duas operações entre seus elementos. Uma operação de adição, que vamos representar por esse sinal, e uma operação de multiplicação, que por ela vamos representar por esse x. E mais ainda, essas operações devem satisfazer alguns axiomas, que nós veremos a seguir. Vamos ver primeiro os axiomas da operação de adição. O primeiro deles é o fechamento, que diz o seguinte: para quaisquer elementos A e B que pertencem ao nosso conjunto, o elemento resultante da operação de adição entre A e B também tem que pertencer ao nosso conjunto. Se isso ocorre, então dizemos que a operação de adição é fechada para esse conjunto F. O segundo axioma da adição é o da comutatividade. Pela comutatividade, temos que, para quaisquer elementos A e B que pertençam ao nosso conjunto, o elemento resultante da adição de A a B tem que ser igual ao elemento resultante da adição de B a A. Se isto ocorre, dizemos que a operação de adição é comutativa. O terceiro axioma para a adição é a associatividade, que nos diz que, para quaisquer elementos A, B e C que pertençam ao nosso conjunto, se quisermos obter o elemento resultante da adição entre esses três elementos A, B e C, não faz diferença adicionarmos primeiro A a B e depois adicionarmos a C, ou adicionarmos primeiro B a C e depois adicionarmos a A. Repare que a operação de adição é uma operação binária, ou seja, associamos a um par de elementos A e B um elemento resultante A mais B. Após isso, associamos aos elementos A mais B e C um elemento resultante A mais B mais C. Se a maneira como associamos esses pares de elementos para a adição não altera o resultado, então dizemos que a adição é associativa para esse conjunto. O quarto axioma para a operação de adição é a existência do elemento neutro. Ou seja, tem que existir um elemento no conjunto que nós chamaremos de zero, tal que qualquer elemento A adicionado ao zero resulta no próprio A. E como último axioma para a adição, temos a existência do oposto aditivo ou elemento simétrico. Este axioma nos diz que para cada elemento A que pertence ao conjunto, também deve existir um elemento menos A pertencente ao conjunto, tal que a adição de A a menos A resulte no elemento neutro, o zero. Estes foram os 5 axiomas para a adição. O primeiro axioma para a multiplicação também é o axioma do fechamento. Ou seja, se dois elementos quaisquer A e B pertencem ao nosso conjunto, o resultado da multiplicação A vezes B também deve pertencer ao conjunto. A multiplicação também deve ser comutativa. Ou seja, para quaisquer elementos A e B pertencentes ao nosso conjunto, o elemento resultante da multiplicação de A com B tem que ser igual ao elemento resultante da multiplicação de B com A. A operação de multiplicação também deve satisfazer a associatividade. Portanto, para quaisquer elementos A, B e C pertencentes ao nosso corpo, se fizermos a multiplicação de A com B primeiro e depois multiplicarmos o elemento resultante por C, ou primeiro multiplicarmos B com C e depois multiplicarmos o elemento resultante por A, o resultado tem que ser o mesmo.
Repare que a operação de multiplicação também é uma operação binária. Ou seja, assim como a adição, a cada par de elementos A e B associa um elemento resultante A vezes B. Se a forma como associamos esses pares de elementos não interfere no resultado final, dizemos que a operação de multiplicação é associativa para este conjunto. O quarto axioma para a multiplicação é a existência do elemento neutro. Ou seja, deve existir em nosso conjunto um elemento que, multiplicado por qualquer outro elemento A, resulte no próprio elemento A. O quinto axioma para a multiplicação é a existência do inverso multiplicativo. Ou seja, para cada elemento A pertencente ao nosso conjunto, deve existir um outro elemento, 1 sobre A, ou A elevado a menos 1, tal que o produto entre eles resulte no elemento neutro da multiplicação. E o último axioma para a operação de multiplicação é a distributividade, que diz que para todos os elementos A, B e C pertencentes ao nosso conjunto, fazer a operação A multiplicado por B mais C tem que ser igual a fazer a operação A multiplicado por B mais A multiplicado por C. Ou seja, se ao encontrarmos as operações de adição e multiplicação entre três elementos desta maneira, e pudermos fazer a adição primeiro entre dois elementos e depois a multiplicação pelo terceiro elemento, ou fazer a multiplicação entre cada elemento e depois adicionar os resultados, e o nosso resultado final for o mesmo, então dizemos que a nossa operação de multiplicação é distributiva para esse conjunto. Bem, acabamos de apresentar todos os axiomas que as operações de adição e de multiplicação devem atender para que o nosso conjunto seja considerado um corpo. Vamos recapitular os conceitos abordados nesta aula, pois eles serão importantes para a definição de espaço vetorial. Nós vimos que um corpo é constituído por um conjunto não vazio, que nós chamamos de F, e duas operações binárias, de adição e de multiplicação, que satisfazem a alguns axiomas. São estes axiomas do fechamento para a adição e da multiplicação, ou seja, para quaisquer elementos pertencentes ao conjunto F, a adição ou a multiplicação entre esses elementos A e B também pertence ao conjunto. Um outro axioma é a comutatividade, ou seja, não importa a ordem que eu adicione ou que eu multiplique dois elementos do meu conjunto, o elemento resultante será o mesmo. Um outro axioma é o da associatividade, que nos diz que para operações com mais de dois elementos, de adição ou de multiplicação, nós podemos associar os 2 a 2 de qualquer maneira, que o resultado não será alterado. Vimos também a existência do elemento neutro, tanto para a adição quanto para a multiplicação, ou seja, um elemento que, submetido a qualquer uma dessas operações com outro elemento A do conjunto, resulta no próprio elemento A. Em particular, para a adição, nós vimos a existência do elemento simétrico, ou oposto aditivo, e para a multiplicação a existência do inverso multiplicativo. Para a multiplicação, temos ainda o axioma da distributividade, que nos diz que, ao encontrarmos a operação de multiplicação e de adição desta maneira, podemos fazer a operação de adição primeiro ou a de multiplicação primeiro. Estes são os conceitos que você deve guardar desta aula, pois nós usaremos o conceito de corpo para definir um espaço vetorial. Até a próxima!